Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de Química. Aqui Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo resolvo a questão do Exame Nacional de Química Ensino Secundário Geral, 12ª classe 2014. Para si que está pela primeira vez ao canal e para si que está sempre ao canal e não está inscrito, e para si que está inscrito, sejais ambos sempre bem-vindos ao canal. Para si que não está inscrito, convido com que subscreva-se ao canal e ambos com que partilhem o link do vídeo, deixem ficar likes, necessariamente por tratar-se de conteúdo de natureza didático, para que chegue aos demais as quais possam assistir. E porque estamos no período de pandemia, recomendo para si que está vendo o vídeo com que lave as mãos e use máscara constantemente e tente seguir outras recomendações de tutela, pois a pandemia que nos assola é transmitida fluentemente sob vias respiratórias e por contacto. Contacto é materiais e objetos, incluindo pessoas, segundo dados mundialmente coletados, razões às quais da necessidade constante da lavagem das mãos e do uso constante de máscara. Bom, a mão esquerda segura o telemóvel, a mão direita a caneta e contém o papel com a respectiva questão para a resolução. E para si que admira no que faço e pretende apoiar financeiramente para investimento, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo. Bom, vamos ao essencial sob forma a selecionar a questão para o vídeo. Ajustando a imagem, necessariamente. Bom, tem exame de Química, primeira época, 12ª classe, Ensino Secundário Geral, 2014. Necessariamente. Bom, indo para a questão 16, dada a seguinte equação da reação: dióxido de enxofre, oxigênio produzindo trióxido de enxofre, como altera a velocidade da reação se a pressão do sistema aumentar 3 vezes? Bom, antes de prosseguir, importa-me recordar a si que está vendo o vídeo com que subscreve-se ao canal e se pretende receber notificações das próximas publicações, ative o sininho de notificações. Deixe ficar seu like, inclusive partilhe e revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, retornando ao problema, sob forma a solucionar a questão 16, que pretende saber necessariamente como altera a velocidade de reação se a pressão do sistema aumentar 3 vezes. Bom, salientar, aumentando a pressão, aumenta inclusive a velocidade da reação, pois aumentando a pressão necessariamente fará com que as partículas que constituem os átomos de determinadas espécies colidem com maior facilidade, necessariamente, ou seja, com maior velocidade, pois aumentar-se inclusive a temperatura do processo, pois a proporcionalidade direta entre a pressão e a temperatura e inclusive a concentração, necessariamente. Bom, aumentando a pressão, aumentando 3 vezes, que significa para dióxido de enxofre, aumentará inclusive 9. Então, para oxigênio, 3. Então, será 27, necessariamente. Então, o que significa, de forma detalhada, então, para a questão 16, dióxido de enxofre e oxigênio produzindo trióxido de enxofre. E para si que tenha dificuldade em acerto de equação, então, enxofre tem-se um átomo para agente, para o produto tem-se 1. Então, o oxigênio tem-se 4, para o produto 3. Então, para que sejam mesmos números, multiplicarei por um meio, tendo aqui 3. Ou, necessariamente, sob forma a obter valores, números inteiros. Então, se eu for simplificar um meio, então multiplicaria por 2, tendo 1. Então, nesse caso, 2 vezes 1, 2, e nesse caso, 2, inclusive, que é do processo, equação fornecida ao iniciado, necessariamente. Então, pretende saber quantas vezes aumenta se a pressão do sistema aumentar 3 vezes. Necessariamente. Bom, da expressão da lei da velocidade da reação sob forma a lei de Gould-Lagrange, velocidade é proporcional à constante à concentração das espécies. Nesse caso é uma reação irreversível, então apenas reagentes. Então a concentração de dióxido de enxofre é elevada ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, considerando como sendo uma reação elementar, necessariamente. Então, nesse caso,
tendo oxigênio, necessariamente. Então, relacionando a concentração e a pressão, pois neste caso encontrei concentração da relação, tendo em conta a equação de gás ideal, PV igual a nRT. Então, terei nesse caso pressão igual a nRT, tanto sobre o volume. E neste caso, concentração é igual a N sobre V. Então, logo terei a pressão igual a concentração vezes RT. O que significa, aumentando a pressão, aumenta necessariamente a concentração e a temperatura. Ou seja, aumentando a temperatura, aumenta a pressão, necessariamente. Substituindo da relação, ou seja, na expressão tendo concentração, então concentração isolando de forma a substituir, terei pressão sobre RT, necessariamente. Então, substituindo na expressão da velocidade, substituindo na expressão da velocidade da reação, então terei velocidade da reação igual a constante pressão de dióxido de enxofre sobre RT ao quadrado. Pertence aqui ao quadrado e ao quadrado inclusive. Então, vezes a pressão do oxigênio sobre RT, necessariamente. Bom, esta é a expressão relacionando a pressão em função da concentração. Agora, tendo em conta o estado inicial e final, necessariamente, então, tendo que considerar, nesse caso, velocidade 1 igual a constante 1, então, pressão inicial do dióxido de enxofre vezes, ou seja, sobre RT ao quadrado, então vezes pressão inicial do oxigênio sobre RT, necessariamente. A temperatura é inicial, inclusive. Então, neste caso, para a espécie 2, a velocidade, ou seja, para o estado final, então, 2, podendo considerar, nesse caso, inclusive, velocidade 2, nesse sentido, então, igual a constante 2, final, pressão final do dióxido de enxofre, RT, final, então pressão do oxigênio final, RT, necessariamente. Então, velocidade, tendo a velocidade inicial e tendo a velocidade final do processo, então, sob forma a relacionar, a obter o que resulta no final, então farei a relação entre as duas espécies, então no final e no início. Então, velocidade final será igual a constante final, a pressão final do dióxido de enxofre ao quadrado sobre RT ao quadrado vezes a pressão final do oxigênio RT, necessariamente, vezes necessariamente o RT ao quadrado, RT sobre pressão inicial de dióxido de enxofre
pressão inicial do oxigênio, necessariamente. Então, a relação velocidade 2 em função da velocidade 1. O que significa que estou dividindo a velocidade 2 em função da velocidade 1. Então, tenho aqui algo em comum. RT, considerando a temperatura inicial igual à temperatura final, inclusive, ao que resulta. Ou seja, temperatura final sendo a maior, necessariamente, ou considerando a variação de temperatura, elas serão necessariamente iguais. Temperatura final para ambos os casos, considerando como variação da temperatura inicial sendo 0 e a final sendo necessariamente 2. Então será igual. Então temos que simplificar RT ao quadrado. Então obtenho nesse caso RT, ou seja, a velocidade final, a velocidade inicial igual a, inclusive a constante inicial sendo igual à constante final, ou seja, antes sendo iguais, então terei, considerando necessariamente, então terei pressão dos final de dióxido de enxofre ao quadrado vezes a pressão inicial do oxigênio, final do oxigênio, sobre a pressão inicial do dióxido de enxofre ao quadrado vezes a pressão inicial do oxigênio, necessariamente. Então, relacionado às duas velocidades, as duas expressões, então, aumentando 3 vezes a pressão do sistema, significa aumentará inclusive o conteúdo de dióxido de enxofre 3 vezes. Portanto, pois aumentando, como dizia, pela relação de gás ideal, a concentração e a pressão, necessariamente, então, aumentando a pressão, aumenta a temperatura e a concentração, ou seja, aumentar a temperatura aumenta a pressão, e necessariamente, e aumentando a concentração será inversamente proporcional à pressão e à temperatura. Então, porém, neste caso tem-se em termos de pressão em relação com temperatura. A relação com temperatura, aumentando a temperatura, aumenta a pressão, e aumenta inclusive a velocidade da reação, aumentando a concentração inclusive. Então, neste caso terei velocidade 2, função de velocidade 1 igual a 3 ao quadrado para o dióxido de enxofre, depois do 3, necessariamente para o conteúdo final de oxigênio. Então, necessariamente, então terei velocidade final em relação à velocidade inicial igual a 9 vezes 3, 27. 27, necessariamente. Então, igual a 27 igual a 27, que neste caso, em termos das pressões, então 27, velocidade final será igual a 27 vezes em relação à velocidade inicial. Então, essa é a resposta para o problema. E considerando as construções sendo iguais, a simplificação, então. Bom,
Deixando ficar a ilustração, parece que se calhar tenha ficado para trás. Bom, e as alternativas do problema da questão da 627, a linha C, a opção correta. Bom, é tudo. Dúvida, será prazer em respondê-las. Subscreva-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like e apoie o canal. Deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo. Aqui, Valdo Mário, estudante universitário. Falo diretamente de Moçambique para o mundo.